Que maratona alucinante, 2 horas e 5 minutos, assim, tipo, intermináveis, exaustivos, uma loucura, tô ofegante. Não, peraí, tu tá falando, a tua maratona durou 2 horas e 5 minutos, pois a minha durou 19 dias, e teve 329 pódios, e teve 32 esportes. Não, a minha maratona foi muito mais exaustiva que essa tua de 2 horas. Cara, que loucura, né? Estão chegando no fim, então, os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Eu passei horas a ver na TV, tô me sentindo como um atleta maratonista esgotado. E fiquei, assim, tipo, viajandaço. Como fiquei em muitas Olimpíadas, né? Cara, a Olimpíada é uma coisa realmente inacreditável, transformadora, né? E essa ainda teve novos esportes, né? Foram, como eu falei, 32 esportes, ou modalidades, né? Porque break, vamos combinar que break não é exatamente um esporte, né? Mas tu viu a final do break no sábado? Porra, cara, o francês contra o canadense, cara, que loucura, né? Skate, tá, tudo bem, skate é um esporte, né? Mas também, assim, é uma coisa diferente do esporte por excelência. E qual é o esporte olímpico por excelência? Não, são vários, mas assim, o atletismo, aqueles corpos atléticos, aquelas corridas, aqueles saltos com vara, aqueles saltos em distância, aqueles saltos em altura, aqueles arremessos, cara, aquilo é grego, né? Aquilo é olímpico. Agora, evidentemente, vôlei e basquete também são esportes olímpicos, né? Mas tu fica pensando que tinham que criar uma categoria à parte pro basquete dos Estados Unidos, né? Sacanagem, né? Sacanagem. Tu fica imaginando, assim, o dia que outros esportes, especialmente esportes coletivos, né? Porque, na verdade, nesses esportes individuais, que são, na verdade, os que me encantam, sabe? Eu piro mesmo em esporte individual, até porque eu jogo mal todos os outros, né? Então eu prefiro correr e nadar, ou fazer trekking, ou dar uma escalada, porque daí é o seguinte, é tu e o teu corpo sozinho, né? E complexos de quem sempre se deu mal com a bola, né? No meu caso. Mas tu fica pensando, tu fica pensando quando que os outros esportes atingirão esse mesmo nível do basquete americano, né? Nunca. Porque, na verdade, nesses esportes individuais, os seres humanos parecem bem próximos dos seus limites, né? Embora, no tempo que eu nadava, e é verdade, eu nadei mesmo, né? Se dizia que os humanos nunca iam baixar de 50 segundos no 100 metros livres. E teve um cara que nadou em 46 segundos e o treinador nadou disse assim, não é possível, tem alguma coisa errada, mas nadou em 46. Se diz que o humano está mais próximo, a modalidade, a prova em que os humanos estão mais próximos do seu limite é outros 100 metros, só que é os 100 metros rasos, ou seja, os 100 metros que não há dentro d'água, né? E também se dizia que os humanos nunca iam baixar de 10 segundos, né? Daqui a pouco vão chegar em 8 segundos. É uma coisa muito incrível, né? Mas mesmo assim, o grau de... E daí, claro, isso é excepcional e revela qualidades incríveis do atleta, né? Mas está muito ligado a treino, a técnicas, né? A um esforço sobre-humano. Agora, o que explica a magia do basquete americano? Imagina se o futebol brasileiro, né, pudesse ter a magia do basquete americano. De certa forma teve, né? Porque além de tudo, vamos lá, né? Quando dá aquela discussão, futebol, basquete, seguinte, basquete jogado com a mão. Os humanos têm muito mais controle com a mão do que com o pé. Vamos combinar também, né? Embora, evidentemente, eu ame basquete, né? Mas assim, então o Brasil já teve coisas extraordinárias em 1958, em 1970, né? Teve atletas do nível aí do Stephen Curry, do LeBron James, né? Mas mesmo assim, né? Que Dream Team inacreditável. E eu, quando falo de basquete, falo de futebol, fico pensando o quanto o futebol, não, pelo menos masculino, na minha opinião, não tinha que fazer parte da Olimpíada, cara. Pelo menos não, com certeza, Brasil
e Argentina, porque as pessoas se esquecem, mas Eduardo Bueno guarda seus rancores na geladeira do que aconteceu em Atlanta em 96, que eu queria te relembrar nesse domingo. Em 1996, a Argentina eliminou lá não sei quem e foi para a final, esperando a decisão entre Brasil e Nigéria. Daí aquele jornal deles lá, Olé, né, publicou aquela manchete, que venham os macaquitos, né, que era ou Brasil ou Nigéria. A Nigéria deu um banho de bola no Brasil, para minha alegria, inclusive eliminou o Brasil. E aí foi para a final contra a Argentina e deu um banho de bola na Argentina, eliminou não, ganhou da Argentina, aí ganhou o ouro. Quando chegou a hora das medalhas, tu te lembra disso? A Argentina não subiu no pódio para receber a medalha de prata. E aí o Brasil disse, se a Argentina não subiu, eu também não subo, né? É um pouco menos grave o Brasil, mas é bem grave. Não estou livrando a cara do Brasil. Estou dizendo que teve um precedente. A Argentina não subiu, o Brasil não subiu e a Nigéria recebeu o ouro sozinha. Tinham que ser banidos do futebol olímpico para o resto da vida, Brasil e Argentina. Para o resto da vida, na minha sempre equilibrada e ponderada opinião, né? Não foram, o Brasil se auto-eliminou, não se classificou, o Brasil não se classificou para as Olimpíadas, né? A Argentina se classificou, foi aquele horror, aquele jogo delirante, absurdo contra o Marrocos, não sei se tu te lembra, antes do próprio início das Olimpíadas, porque as Olimpíadas não duraram 14 dias, as Olimpíadas, 16 dias, duraram 19 dias, porque começou 3 dias antes, dentre eles com esse jogo, Argentina e Marrocos, um dos maiores escândalos da história do futebol. Se tu não sabe, vai te informar, não vou te contar, não tenho tempo, já está aqui 10 minutos, não falei nada do que queria falar ainda, e aí, Argentina e França, né, cara? E aí aquela baixaria entre a Argentina, que os argentinos fizeram ao serem eliminados pela França. E aí a incrível final, França e Espanha. Mas isso tá ligado, sei lá, cara, a Copa do Mundo, a Eurocopa, não é olímpico. O futebol nunca teve a decência olímpica. Futebol feminino, embora crescendo muito, tem mais a ver com Olimpíada que o futebol masculino. Na minha opinião, posso estar errado, mas eu nunca estou errado, estou sempre certo. E aí, né, o Brasil, mais uma vez, freguês dos Estados Unidos, perdeu, né? Mas, pô, depois daquela vitória contra a Espanha, e a mina aquela não saber perder, depois pediu desculpa, dias depois, tal, ok, né? E aí também foi um jogão, né? Brasil e Espanha foi um jogo incrível, Brasil e Estados Unidos foi legal também, a juíza inacreditavelmente mal intencionada e tal, blá blá blá. Mas nada disso interessa, cara, porque o que interessa é a maratona. A maratona, não só essa maratona de 19 dias, né? 329 pódios e 32 esportes, mas a maratona em si. Que é o que eu queria te falar, né, cara? Porque isso sim tá ligado à história. Talvez tu saiba, né, que foi no ano de 490 a.C. que surgiu a lenda da maratona. E é lenda mesmo, né? Porque quando você estuda a história contada pelo Heródoto, o Heródoto conta a seguinte história, que o cara lá, o Fídipes, soldado, atleta, ele não só correu 40 quilômetros pela planície de Maratona para dar a notícia em Atenas que os gregos tinham vencido os persas, porque a história é o seguinte, os persas disseram, nós vamos ganhar de vocês a batalha e marcharemos pela planície de Maratona e vamos chegar em Atenas e vamos violar todas as mulheres de vocês e matar todos os filhos de vocês. E aí os gregos mandaram a notícia para Atenas dizendo, se não chegar a notícia de que nós ganhamos a batalha, matem os nossos filhos e cometam suicídio, porque vai ser melhor do que ser morto pelos persas. E aí, cara, deu a batalha e não tinha como mandar, e os persas, os gregos ganharam, não tinham como dar a batalha e dar a notícia, e o Fídipes correu até lá, 40 quilômetros, deu a notícia e morreu. Mas, pô, correr 40 quilômetros e morrer, qual é que é?
Aí o Heródoto diz que, na verdade, ele já tinha corrido antes 200 quilômetros até Esparta para pedir auxílio para Esparta. Esparta resolveu dar esse auxílio, as tropas espartanas estavam marchando para a batalha. Correu 200 quilômetros de volta, correu 200 de ida, 200 de volta, né? Participou da batalha, ajudou a ganhar a batalha, daí correu mais 40 e morreu. Tá? Só que daí é o seguinte, cara, o Heródoto, o pai da história, começou a resolver escrever história depois de ir para o Egito. E no Egito tinha, desde o ano 740 a.C., antes da Era Comum, na dinastia dos faraós núbios, os faraós pretos, né, uma corrida de 100 quilômetros, que tem até hoje, a Faronide, que será uma corrida lá com o nome dos faraós em torno das pirâmides de Saqqara, né? Em homenagem a essa corrida, que existia 300 anos antes da corrida do Heródoto. Então os historiadores dizem, olha, talvez não consigo lembrar o nome do cara, ainda bem que não tem aqui, o Fídipes. O Fídipes talvez tenha corrido esses 40 quilômetros, mas com certeza não correu os 400 ali, blá, blá, blá. Não interessa. O que interessa é que o Robert Browning, um dos maiores poetas ingleses de todos os tempos, em 1880, por aí, fez um poema em cima do Fídipes e da maratona. E esse poema encantou o Barão de Coubertin. E quando o Barão de Coubertin recriou as Olimpíadas em 1896, e a primeira foi na Grécia, o que ele disse? Vai ter maratona. A eliminatória entre os gregos foi na planície de Maratona. E depois a corrida também foi. E quem ganhou foi um cara chamado Spiridion Lewis, que era um pastor, que só podia ser grego, né? Tinha que ser um grego que tinha que ganhar a primeira maratona. E ganhou em 1896, fazendo 2 horas e 58. Correu 40 quilômetros redondos, né? Eles marcaram 40 quilômetros pela planície de Maratona até Atenas, entrou em Atenas, deu a volta no Estádio Olímpico e pá, ganhou a maratona. Sensacional, né? É só nas Olimpíadas de Londres, em 1928, que vira 492 quilômetros, 42 quilômetros e 195 metros. E por que esses 2 quilômetros e 195 metros? Porque estenderam para dar uma volta no Palácio de Buckingham. Para a rainha ver os caras passar lá, né, cara? E aí se oficializou como 42, 195. Né? Agora de manhã, domingo, está tendo a Olimpíada, a maratona feminina, que também está atingindo um grau espetacular, né? Uma excelência incrível, em geral etíopes, quenianos que ganham, né? Se supõe que algum dia os humanos vão baixar de 2 horas. Eu já corri 4 maratonas, galera, já falei em outro lugar, não vou falar de novo, né? Corri em 3 horas e 13, que é um super tempo, e aí tu fica pensando os caras que correm 2 horas e 5 e vão correr abaixo de 2 horas, algum dia vão correr abaixo de 2 horas, né, cara? É muito inacreditável, né, cara? É muita transcendência, é muita excelência, quase a nível do basquete americano. Né? E aí eu fico pensando o seguinte, como terão ido nessas Olimpíadas os 2 países que hoje mais importam aqui nesse canal, que é um canal só de política, tu sabe? O canal brasileiro não é de história, nem de informações, nem de conteúdo, é um canal de política. Então, quais são os 2 países que mais nos importam? A Nicarágua e a Venezuela, é claro, né? 2 democracias liberais de esquerda. O que está acontecendo na Nicarágua realmente é inacreditável, né? Há muitos anos já, mais de 20 anos, com Daniel Ortega. Eu poderia falar horas sobre a Nicarágua, porque eu cruzei pela Nicarágua Sandinista. Eu fiz uma viagem de carona de Nova York a Porto Alegre em 1979 e cruzei, já era janeiro de 1980, quando eu cruzei pela Nicarágua em guerra, né? Eu vi aquele morticídio, aquela coisa horrorosa. Eles inventaram uma guerra com a Costa Rica que não estava acontecendo. O Somoza, né? O Somoza era o grande, o horroroso ditador nicaragüense, posto lá pelos Estados Unidos, bancado pelos Estados Unidos. E surgiu um grupo chamado Sandinistas, né?
cujo nome era uma homenagem ao Sandino, um herói de guerras anteriores, anticoloniais, né? E qualquer pessoa decente no mundo torcia para os sandinistas contra a horrorosa ditadura do Somoza, menos o Tele Santana. A revelação de domingo. Eu, Eduardo Bueno, tive um choque, um clash com o Tele Santana em 1977, treinador do Grêmio, ao qual todo gremista deve muito, porque ele montou um time incrível, foi campeão depois de anos sem ser campeão, e ele era um defensor do Somoza. Uma pessoa que defende o Somoza não merece respirar. É que nem alguém que possa defender, hoje em dia, o Daniel Ortega e o Maduro, né? Porque, cara, esse papo aí de esquerda, direita, blá, 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 né? Qual a diferença que, no fundo, faz de uma ditadura horrorosa de direita, como era a do Somoza, e que muitas forças decentes, progressistas, humanistas, filosoficamente mais avançadas, torceram pela derrubada do Somoza, que depois foi morto no Paraguai com um tiro de bazuca pelo filho do ditador paraguaio, porque estava transando ou se envolvendo com a mulher do filho do ditador paraguaio, morreu com um tiro de bazuca, Anastácio Somoza, e foi para o inferno, né? Todo mundo torcendo para que os sandinistas ganhassem. Os sandinistas ganharam. E um dos líderes dele, o Daniel Ortega, hoje é esse cara que transformou a Nicarágua num pesadelo e que ainda persegue bispos. E é muito louco, porque um bispo de El Salvador, ali do lado, que também passou por horrores horrorosos, e eu vi esses horrores lá em El Salvador, nesta mesma viagem, né? Um bispo chamado Oscar Romero foi morto enquanto celebrava a missa por um atirador de elite da ultradireita, do exército de ultradireita de El Salvador, que tinha sido treinado na Escola das Américas, uma escola para canalhas que os Estados Unidos montou para combater o comunismo na América Central e no mundo inteiro, e no Brasil, e esse cara foi enviado para lá e deu um tiro no Oscar Romero em plena celebração da missa, porque diziam que o Oscar Romero era comunista, um bispo católico, se bem que ele era ligado mesmo à teologia da libertação, né? O Oliver Stone, que também fez um filme sobre Chaves, fez um filme sobre Oscar Romero, vai lá ver, acho que chama Romero, bota ali, Oscar Romero, não sei o quê, eu vi o filme, o filme, tá. E eu me lembro dessa morte do Oscar Romero, morto pela ultradireita salvadorenha apoiada pelos Estados Unidos. E agora, sem o apoio de ninguém, talvez só da Coreia do Norte, ou sei lá de quem, o Daniel Ortega prende e ameaça de morte bispos católicos nicaragüenses. Mas tudo isso é culpa da Tatiana Westonwood. É verdade, a expulsão, tu sabe, né? O Daniel Ortega expulsou o embaixador do Brasil essa semana da Nicarágua, e o Brasil, na retribuição, né, expulsou a embaixadora, sei lá como é que se diz, nicaragüense do Brasil, que aliás virou ministra depois que chegou lá, né? E aí, essa semana mesmo, semana passada agora. E aí, a culpa é da Tatiana Westwood, claro. E eu vou dizer por quê. Porque ele eliminou uma surfista nicaragüense, a Candelaria Rezano. Candelaria Rezano competiu com a Tatiana lá nas ondas de Tiahupo, lá na Polinésia Francesa, né, o lugar onde a França largou 200 bombas atômicas, né? E com essa eliminação dela pela Westwood, o Westwood só pode também ser americana, uma agente brasileira, uma agente americana infiltrada no Brasil, ganhou da nicaragüense, Daniel Ortega dispensou, mandou embora o embaixador, tá certo ele, né? A Venezuela também, a Nicarágua nunca ganhou nenhuma única medalha, nem de prata, nem de ouro, nem de bronze na história das Olimpíadas. A primeira Olimpíada que a Nicarágua participou foi em 1968, porque era ali do lado, no México, foram a pé, né? E é o seguinte, né? A postura do governo Lula com relação
a Nicarágua e a ditadura do Ortega tem sido irrepreensível, né? A postura do Lula e do governo brasileiro com relação ao Maduro ainda é reticente, né? Mas pelo menos, né, ainda não, o Brasil ainda não reconheceu a vitória, que aliás não houve, do Maduro, né? A Venezuela também tem toda a razão de reclamar, porque a campeã olímpica, medalha de ouro no salto triplo, nas Olimpíadas de Tóquio, medalha de prata no Brasil no salto triplo, é a maior atleta da história da Venezuela. É a Ulima Rojas, uma mulher incrível, uma mulher de 1,94 m, que salta quase 16 metros, né? E que uma semana antes das Olimpíadas rompeu o tendão de Aquiles. E quem rompeu? Os americanos, claro, foram lá e romperam, cortaram o tendão de Aquiles dela para ela não correr a maratona, porque o Aquiles, tu sabe, correu a maratona na Grécia. Ah não, o Aquiles não, o Aquiles fez outra coisa. Pá! O tendão de Aquiles da mina rompeu. Claro que uma sabotagem americana, evidentemente. E mesmo assim ela foi para as Olimpíadas, porque ela foi a porta-bandeira da Venezuela, que não ganhou nada, mas chegou perto ali no levantamento de peso e tal, papapá, né? Então, cara, o que eu quero te dizer para encerrar isso aqui, que já ficou longo demais, ainda não disse um texto que eu queria, é que encerradas as Olimpíadas, começa agora uma nova maratona, uma nova Olimpíada, só que ao contrário dessa que acabou, é uma maratona de horrores, e uma Olimpíada que é um pesadelo. São as eleições municipais do Brasil e as eleições dos prefeitos das principais capitais do Brasil. Na quinta-feira teve o primeiro debate, cara. Tu viu o primeiro debate? O debate em Porto Alegre, eles viram de dormir. Deu um pouquinho de nojo, claro, sempre dá, mas foi mais assim, sonolento. Mas tu viu o debate de São Paulo, cara? Tu viu o debate de São Paulo? Com aquela, de dar pena, né? Dá pena! E eu vou gaguejar. E o Pablo Vittar. Não, pelo amor de Deus, não confunde a maravilhosa Pablo Vittar, a extraordinária Pablo Vittar, com esse Pablo Lamarsal, essa figura que na verdade representa tão bem esses momentos que a gente vive e passa no Brasil, né? O debate em Belo Horizonte, o debate no Rio de Janeiro. Olha quem são os candidatos, os principais candidatos a prefeito nas principais cidades brasileiras. E eu querendo achar que o mundo poderia ser que nem um jogo de basquete americano. Mas não é. Mas falando em basquete americano, pelo menos vencemos a China. Pelo menos nós do Ocidente, nós da maior democracia do mundo, nós que demos ao mundo o Elvis Presley, o Bob Dylan, os Beatles. Os Beatles eram americanos? Não, acho que os Beatles não eram americanos. Que demos ao mundo a geração Beat, Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Que demos ao mundo o jazz, o blues, o soul. Que demos ao mundo a calça jeans e o milkshake. Nós, norte-americanos, vencemos a horrorosa ditadura capitalista da China. Então, assim eu encerro dizendo, celebre esse domingo espetacular e lembre-se que a maratona ainda não acabou. Maratona feminina, né? Acho que acaba de ter, e a maratona do encerramento, a festa de encerramento, que a gente espera que seja tão afrontosa, tão assintosa, tão debochada, tão ferina, tão picante quanto foi a abertura de mais esses Jogos Olímpicos que se encerram agora e que ficarão vivos para sempre na memória de quem os assistiu. Tchauzinho.